Olá, acadêmicos! Já estamos na nossa última aula e hoje nós vamos falar um pouquinho de como as palavras são faladas e escritas também, né? Vamos falar um pouquinho desse aspecto de pronúncia de palavras, que é a parte da acentuação, que fala tanto do som, né, da palavra e como ela deve ser pronunciada. Então, onde está o acento tônico da palavra? Isso ajuda tanto no discurso quanto na escrita, tá certo? Então vamos ver aí o conteúdo. Acentuação é o modo de proferir um som ou grupo de sons com mais relevo que outros. Vejam, existe a intensidade, quando o relevo consiste no maior esforço expiratório. Então, quando você fala, há maior intensidade em alguma sílaba da palavra. E o musical, que é o acento de altura ou tom, quando o relevo consiste na elevação ou maior altura da voz. Bom, quando que nós vamos perceber isso? Nós percebemos quando a gente fala alguma palavra, de repente a sílaba tônica nem aparece. Então aí eu tenho o acento de intensidade, né? E quando eu falo e já tem maior elevação no tom da voz em determinadas sílabas, é mais fácil perceber. E esse é o chamado acento musical. Mas o importante mesmo é saber onde acentuar e por que acentuar, não é? Então vejam comigo. No acento de intensidade. Numa palavra, nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Vejam, sólida, barro, poderoso, material. Vejam, se a gente pronunciar essas palavras, comumente, nós não vamos pensar assim que tem um acento em cada uma delas, porque na verdade não há. O que há nas palavras é a classificação da sílaba tônica, sempre há uma sílaba tônica na palavra, e essa sílaba tônica às vezes é acentuada e outras vezes não, dependendo da sua posição dentro da palavra, tá certo? Então, como é que fica? Como é que a gente entende uma palavra e quando ela é acentuada ou não? E por que que isso é importante? Isso é importante para que nós, quando formos escrever, escrevamos um texto bem escrito, né? Dentro das normas da língua portuguesa, que é o que se espera quando a gente escreve dentro da academia, principalmente, e na pronúncia também. Quando nós vamos proferir algumas palavras, às vezes surgem dúvidas nessa pronúncia. E se nós temos conhecimento da posição da sílaba tônica da palavra, nós saberemos como pronunciá-la. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá certo? Vejam aí então o que acontece com as palavras. Como é que a gente percebe que a sílaba tem mais intensidade nesse caso aqui e as outras que não tem tantas? Vejam. A palavra sólida. A tônica, que a gente fala sempre é mais forte, né? Mas é aqui no caso que tem mais intensidade. E as outras duas são sílabas átonas, certo? Tônica, a maior intensidade, e átonas, as que menos têm intensidade. Em barro, acontece com Bá, né? Que é a tônica, e o Rô é a sílaba átona. Mas nesse caso, vejam vocês, não estamos falando de divisão silábica, tá certo? Nós estamos falando da divisão de sons, não é divisão silábica. Então, quando vocês observarem a palavra barro, olhem aí comigo, barro, Bá é a sílaba tônica e Rô é a sílaba átona, no caso de som, tá certo? É que se confunde, parece que é sílaba, porque a maioria das palavras acontece com a sílaba, né? Quando tem letra dobrada, a gente conta uma vez só a letra dentro do som, né? Da sílaba fonética. Poderoso, urô, é o que tem maior intensidade. E material, o au é o que mais a intensidade, então a tônica. Cada palavra vai possuir apenas uma sílaba tônica, as outras serão átonas. Aí tem a subtônica, a postônica, e isso aí vocês têm no material e não é o foco da nossa aula hoje, tá bom? Continuando. A posição do acento tônico. Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos
de 2 ou mais sílabas podem ser. Vejam, nós estamos falando de vocábulos de 2 ou mais sílabas. Então, quando tem uma sílaba só, como é o nome desse vocábulo da palavra que tem uma sílaba só? É monossílabo. Então, tem monossílabo tônico e monossílabo átono. E quando a gente fala de palavras de 2 ou mais sílabas, a gente vai ter essa diferenciação, a sílaba tônica e as sílabas átonas, tá bom? Então, vejam aí, os oxítonos, os monossílabos oxítonos, por isso está escrito no masculino, tá? Os vocábulos oxítonos, o acento tônico recai na última sílaba. Vejam, material, o ao é mais forte, né? Vamos usar a palavra forte ou intensidade que é a mesma coisa nesse sentido. Principal, o ao é o mais forte, o pau, né? Seria, faltou o P, aí está grifado. E café, o fé também é a sílaba mais forte. Vejam agora a posição dos paroxítonos, o acento recai na penúltima sílaba. Barro, poderoso, Pedro. Vejam vocês, se eu estou dizendo que o acento recai na penúltima sílaba, na última sílaba, por que todas as palavras não são acentuadas? Porque nós temos regras de acentuação também. E quando a gente acentua os oxítonos, os vocábulos oxítonos? Toda vez que as palavras terminarem em O, A ou E, seguidos ou não de S. Toda vez que acontecer isso, essas palavras oxítonas ou vocábulos oxítonos serão acentuados. E paroxítonos? São acentuados exatamente ao contrário. Isso é uma regra geral, tem, claro, como todas as regras, tem algumas exceções, mas a regra geral é que não sejam acentuados os paroxítonos terminados em O, A, E, seguidos ou não de S. E ens também. Isso serve, eu esqueci do oxítono também. É O, A, E, em e ens, tá? No oxítono são acentuados essas palavras. Nas paroxítonas não são acentuadas. Então, usando essa regra, não tem como errar a questão da acentuação em oxítonos e paroxítonos, tá bom? Agora, quando são acentuados os proparoxítonos? Vejam, o acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Sólida, felicíssimo. E o que acontece? Qual que é a regra dos proparoxítonos? Todos os proparoxítonos são acentuados. Então, a regra é geral e não tem exceção alguma. Então, todos os proparoxítonos recebem acento. Os oxítonos terminados em O, A, E, seguidos ou não de S, em e ens, são acentuados. Os paroxítonos com essas terminações que eu acabei de dizer não são acentuados, tá certo? Mas a sílaba tônica tem que existir, tá bom? Continuando, então, vejamos alguns casos de palavras que nós temos dúvidas quanto à pronúncia. E isso é importante que vocês saibam, que a gente saiba, quando vai falar, quando nós vamos falar em público, que nós saibamos qual é a posição da sílaba tônica para pronunciarmos a palavra corretamente. Por quê? Especialmente quem trabalha com a língua portuguesa, quem precisa falar em público, é necessário que tenha conhecimento das regras de acentuação gráfica, principalmente para conseguir pronunciar as palavras de maneira correta. Essas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês, algumas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês, são algumas que oferecem problemas quanto à pronúncia, tá bom? Muita gente pronuncia erroneamente a sílaba tônica. Tá? Então vejam aí comigo. São oxítonas nobel, novel, recém, refém, ruim. Vejam, não é ruim, é ruim. Sutil, ureter e não uréter, tá? Então são palavras oxítonas, tá bom? Tem vários outros exemplos no material de vocês. Vejam as paroxítonas. Acórdão, ambá, ambrosia, avaro, caracteres, ciclope, exegese, filantropo, fortuito, gratuito,
ibero, látex, misantropo, necropsia, pudico e não púdico, que muita gente fala, né? Quiromancia, simulacro. Agora, são proparoxítonas, amálgama, andrógeno, barbárie, boêmia e não boemia, né? Como na música, brahmane, crisântemo, protótipo, tâmisa e vândalo. Vejam, esses são alguns pequenos exemplos dessas palavras que a pronúncia pode estar errada dependendo onde você colocar a sílaba tônica. Mas existem muitas outras e no material que vocês têm postado estão lá para vocês darem uma olhada e eu vou colocar mais material para que vocês tenham mais informações acerca desse assunto, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, entrem no fórum, não deixem de entrar no fórum, tá bom? Continuando, então. Acento de intensidade e significado da palavra. Vejam, o acento de intensidade desempenha importante papel linguístico, decisivo para a significação da palavra. Então, do que eu estou falando? Se eu vou colocar um acento de intensidade na palavra, ele vai determinar muitas vezes o que a palavra quer dizer. Nossa, mas o que é isso? O que eu estou querendo dizer? É que uma palavra, dependendo do acento colocado, ela pode significar uma coisa ou outra. Vou mostrar um exemplo para vocês terem mais clareza no que eu estou dizendo. Vejam. Sábia é um adjetivo sinônimo de erudita. Sabia é a forma do pretérito imperfeito do indicativo do verbo saber. E sabiá é um substantivo designativo de conhecido pássaro. Vejam, cada um tem a sílaba tônica em um lugar diferente, tá? Então, é importante que se saiba colocar o acento. Se eu quero falar do sabiá e escrevo sabia, eu vou ficar com um problema no meu texto, de coerência textual, principalmente. Vejam aí. Agora, o acento de insistência emocional. Bom, quando eu penso em insistência emocional, eu estou mexendo não só com o que está escrito na gramática normativa. Eu vou ter a oportunidade de criar uma palavra para despertar uma emoção na pessoa com quem eu estou dialogando ou para quem eu estou escrevendo, tá? Então vejamos como é esse tipo de acento. O português também faz emprego do acento de intensidade para obter, com o chamado acento de insistência, notáveis efeitos. Entra em jogo ainda a quantidade da vogal e da consoante, pois, quando se quer enfatizar uma palavra, insiste-se mais demoradamente na sílaba tônica. Então vejam aí, os escritores costumam indicar na grafia este alongamento enfático, repetindo a vogal da sílaba tônica. Então vejam, quando nós escrevemos alguma coisa que nós queremos enfatizar nas nossas mídias sociais, o que eu faço? Eu quero dizer a palavra socorro, por exemplo. Eu coloco aí eu coloco um monte de o e ro, né? Por exemplo. Ou intensifico o último o, dependendo de como eu quiser me expressar. Eu posso fazer isso na linguagem oral ou na linguagem escrita, como eu estou dizendo nas mídias sociais. Mas também existem autores clássicos que utilizam esse recurso nos seus livros também, nas histórias que escrevem. Vejam aí. Os dois garotos, porém, esperneiam com a mudança de mãe. Mentira, 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 tá? Tá aumentando o i, né? Berra cada um para o seu lado. Vejam que intensifica a voz da pessoa que está gritando, né? Dá para perceber que a pessoa começou falando normalmente e depois se exaltou. Esse efeito é conseguido com esse acento de intensidade, com a repetição de uma vogal, nesse caso que nós vimos, tá bom? Continuando aí. Esse acento de insistência não tem apenas caráter emocional, adquire valor intelectual e ocorre ainda para ressaltar uma distinção, principalmente com palavras derivadas por prefixação
ou expressões com preposições e sentidos opostos. Vejam aí os exemplos. São fatos subjetivos e não objetivos. Vejam, isso serve para a gente, quando nós vamos falar em público, e eu quero ressaltar que eu não estou falando de fatos subjetivos, mas de fatos objetivos. Então, exalta-se essas as primeiras sílabas para que eu distinga uma palavra da outra, que é isso que eu quero mostrar para o meu público. Pode ser, né, no meu discurso, que é o que eu estou querendo mostrar para o meu público. Isso, então, serve para oralidade e não para escrita, tá certo? A não ser que você tenha um outro recurso para fazer isso, para ressaltar. Eu posso colocar na escrita, se eu quiser, colocar com letras maiúsculas essas palavras, essas letras iniciais da palavra, tá? Mas normalmente é utilizado esse recurso na fala, na oralidade. Vejam aí. Os problemas de importação e de exportação. Vejam, para distinguir uma palavra da outra. Com dinheiro ou sem dinheiro. Ressalta-se aí as palavras para que nós tenhamos o discernimento de uma situação e de outra situação. Vejam agora que quando nós trabalhamos com as palavras, principalmente na oralidade, existe um jogo que nós podemos fazer nesse aspecto de acentuação da sílaba tônica. Então, quando eu vou pensar em me expressar em público, eu tenho que pensar em tudo isso, em como eu vou me expressar, as palavras que eu vou falar e se eu estou pronunciando corretamente essas palavras. Tá? Então, para isso, é importante que nós tenhamos conhecimento da língua portuguesa, que é um dos aspectos essenciais para a construção de um bom texto, tanto do texto escrito quanto do texto oral. Esse conhecimento da língua portuguesa pode vir da gramática normativa, que é usado basicamente e principalmente na escrita, e da gramática usual, que é de todo dia, que a gente conversa no nosso cotidiano, os conhecimentos linguísticos que nós adquirimos durante a nossa vida. Então, todos esses conhecimentos se juntam quando a gente vai fazer um discurso, por exemplo. E para isso que nós temos que aprender cada vez mais sobre a nossa língua, para não nos confundirmos e nos comunicarmos melhor. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, os fóruns estão lá, participem, conversem comigo que a gente pode resolver os seus problemas, se for o caso, em relação à nossa disciplina, tá certo? Um grande abraço e bons estudos a vocês!